Que aspectos que devem ser considerados antes de um homem realizar a reversão da sua vasectomia? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns aspectos que devem ser considerados antes do homem realizar a reversão da vasectomia. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. De vez por outra, nós recebemos aqui no nosso consultório alguns pacientes que fizeram a cirurgia da vasectomia e estão querendo retornar a ter filhos. E há uma das possibilidades que sempre deve ser avaliada nesse caso, pela questão do custo, pela questão também da comodidade, é que esse paciente possa realizar a reversão da sua vasectomia. O que é a reversão da vasectomia? É você emendar de novo aqueles caninhos que foram cortados quando você realizou a cirurgia de vasectomia. E por que isso acontece? Porque existem alguns fatores que acontecem na vida desses homens que fazem com que eles tenham o desejo de novamente ser pais. Como, por exemplo, se esses pacientes casaram novamente, tem uma parceira que ainda não tem filhos ou deseja ter outros filhos e desse outro relacionamento exista esse desejo. Se esse paciente teve algum problema com um dos filhos que ele já tinha, um filho faleceu, ele deseja ter novos filhos, ou até mesmo ele ficar arrependido de ele ter realizado o procedimento no passado. Às vezes esse paciente era muito jovem, por pressão da família, por um conselho que ele não deveria ter seguido naquele momento, ele acabou realizando essa vasectomia. E existe a questão também que ao redor do mundo, se você for pensar, quase 10% dos homens se arrependem de realizar esse procedimento. Então não é uma coisa tão pequena. Se for pensar, a cada 10, um se arrepende, a cada 22 e assim por diante. Então é uma ocorrência relativamente comum esse tipo de acontecimento aqui no nosso consultório. E esses homens nos procuram para saber se ainda compensa ou não realizar essa reversão da vasectomia. Existem alguns critérios que a gente pode dizer para os pacientes antes de submetê-los a essa cirurgia, que podem nos ajudar a dizer se essa cirurgia pode ou não ter sucesso. Qual que é um dos fatores primordiais para que esse paciente tenha esse desejo de realizar a vasectomia? Se esse paciente, primeiro, já teve filhos no passado. Porque se esse paciente não teve filhos no passado e ele realizou essa vasectomia, essa é uma situação infrequente aqui no nosso meio, mas acontece lá fora porque a nossa legislação não permite isso, você não pode afirmar se ele já tinha produção de espermatozoides. E talvez, se esse homem não tenha tido um passado de filhos, a realização da reversão da vasectomia não seja uma boa alternativa nesse caso. Mas essa é uma ocorrência muito pouco comum aqui no nosso Brasil. Outra coisa que nós devemos avaliar antes é a questão do tamanho dos testículos. Ou seja, se esse homem que realizou a cirurgia, ele ficou com os testículos pequenos depois disso, pode-se dizer que esses testículos talvez não tenham uma boa capacidade de produzir espermatozoides. E talvez seja necessário esse paciente realizar uma punção desse testículo, uma punção testicular, para ver se ele ainda tem espermatozoides. Daí, se você realiza essa recanalização, se ele não tiver testículos, se ele não tiver espermatozoides, não compensa fazer o procedimento, pois esses testículos pequenos não produzem a quantidade necessária desses espermatozoides. Outra situação que nós sempre devemos avaliar diz a respeito do endurecimento do epidídimo. Para quem não sabe o que é isso, o epidídimo é uma das partes que forma o testículo. Então o testículo é formado do testículo propriamente dito e do epidídimo.
Se esse epidídimo estiver muito endurecido, indica que existiu um processo de inflamação e uma fibrose intensa desse epidídimo. E para quem não sabe, o epidídimo é por onde esses espermatozoides ficam capacitados e é onde eles vão passar para chegarem até a ejaculação. E se esse epidídimo estiver todo endurecido, pode ser que as passagens desses espermatozoides estejam todas obstruídas e não compense você realizar uma cirurgia de reversão de vasectomia. Outra coisa também que sempre deve ser avaliada nessa hora é a presença de um granuloma, que a gente chama granuloma espermático. O que é isso? Você palpa o local ali da realização que você fez a vasectomia antes, e se existir uma enduração grande, que a gente chama que é um carocinho grande, onde você realizou essa cirurgia, pode ser um indicativo de que por algum tempo ficaram vazando alguns espermatozoides ali, ficou saindo algum líquido do testículo. E isso é um bom indicativo de que exista uma permeabilidade desse ducto, que é o ducto deferente por onde transitam os espermatozoides. Desse modo, a presença de um granuloma espermático depois da realização de uma cirurgia é um bom indicativo de você talvez tentar essa reversão da vasectomia. Outra coisa que a gente sempre deve considerar é a questão também da presença do tipo de cirurgia que foi feita. Se essa cirurgia foi uma cirurgia no qual foi destruído muito desse canal dos espermatozoides, que é o chamado ducto deferente, foi feita uma cauterização muito extensa, foi retirado um segmento muito longo, é mais difícil que você consiga reemendar esse ducto deferente, porque vai faltar um pedaço muito grande. E muitas vezes pode ser mesmo até necessário que você tenha que realizar uma abertura na região inguinal para conseguir mobilizar, para que você consiga uma extensão maior desse ducto deferente para conseguir refazer essa reconstrução. Então, cirurgias nos quais você acabou destruindo demais esse ducto deferente podem predizer de um pior resultado na reversão da vasectomia. E ainda podemos falar que a presença de certas cicatrizes na região da bolsa escrotal ou cicatrizes na região inguinal podem nos falar que exista algum ponto que tenha sido lesionado quando esse paciente realizou uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de retirada de água nos testículos, por exemplo. Então não foi só o ponto que foi cortado no momento da vasectomia, pode ser que exista algum ponto de obstrução decorrente dessas outras cirurgias que tenham sido realizadas posteriormente. Então esse é um aspecto que a gente sempre deve considerar quando os pacientes vão ser submetidos a uma reversão de vasectomia. E outro aspecto muito importante fala a respeito do tempo após a realização da vasectomia. A gente sabe que depois de 4 anos o próprio corpo já produz anticorpos contra os espermatozoides dele e a chance de do sucesso da reversão da vasectomia depois desse tempo acaba sendo menor. O que não significa dizer que se você passou por um tempo maior dessa realização da cirurgia, você não possa realizar o procedimento. Existem pacientes que realizaram essa cirurgia essa reversão de vasectomia depois de 15 anos de terem feito a vasectomia e conseguiram ter filhos novamente. Então essa é uma avaliação, um critério bastante individual e que deve ser avaliado caso a caso. E outro ponto que nós sempre devemos lembrar, fala a respeito da idade materna, ou seja, se a mulher, por exemplo, ela já tem uma idade um pouco avançada, geralmente acima dos 40 anos de idade, talvez esse tempo que você vai perder entre a realização da cirurgia, ver se o procedimento vai ter sucesso para conseguir ter uma gestação, talvez não compense por essa idade que a parceira já tem. Talvez compense, nesses casos, já partir direto para uma fertilização in vitro. Esses são os aspectos que a gente deve sempre considerar em homens que vão realizar a reversão da vasectomia para que o resultado dessa cirurgia consiga ser o melhor possível. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.